Vamos conversar com a Agfid sobre fiagros. Isso porque o governador do Paraná, Ratinho Júnior, lançou um novo edital de fiagros para financiar o agronegócio estadual. O aporte estimado com este projeto é de 80 milhões de reais para cada fundo e até 350 milhões de reais para cada gestora. Esse lançamento foi feito no mesmo dia em que o governo Lula lançava o novo Plano Safra para médios e grandes produtores rurais. Assunto para Gustavo Lustosa, repórter do Agfid, que está aqui conosco. Gustavo, seja bem-vindo. Alternativas não faltam para financiamento do agronegócio. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Acho que não é novidade para ninguém que o governador Ratinho Júnior e também o estado do Paraná como um todo querem se posicionar aí como um grande financiador do agro local, ao mesmo tempo que de quebra conseguem ali um dividendo político em cima desse projeto. Para comentar essa notícia, acho que vale a primeira a gente voltar 3 meses atrás, lá para abril, quando o governador e uma comitiva estiveram na B3, num evento para lançar o primeiro fiagro do estado, que era parte de um primeiro edital que ainda está em andamento, ainda tem novos fiagros para sair nesse primeiro edital. E lá nesse evento na B3, o governador assinou ali com 14 bilhões de reais em financiamentos ao setor. Mostra que talvez esse primeiro edital tenha tido sucesso e agora o governo lança um segundo edital para novos fiagros aí estaduais. São fiagros ali que são fiagros do tipo FDIC, ou seja, fundos de direitos de investimento em direitos creditórios focados no setor agro, e eles têm uma característica muito marcante, que ele tem um capital do Estado, ou seja, capital do governo do Paraná, somado a um capital privado de uma gestora que capta aí com investidores para financiar alguma indústria, alguma cooperativa, nesse caso, do Paraná. A estrutura vai se manter nesse segundo edital divulgado no início dessa semana, em que o governo do Paraná, por meio da Fomento Paraná, entra como cotista sênior. Abaixo dele, ele capta ali com uma gestora que compra cotas mezanino, e abaixo dessa gestora uma cota subordinada que vai ali para a indústria, para a cooperativa, enfim, que toma esse recurso. Como você já começou a adiantar, essa nova chamada pública prevê que do lado do governo estadual do Paraná, os aportes que ele vai fazer vão variar de 30 a 80 milhões por fundo, e do lado das gestoras ali um teto de 350 milhões de reais. Então, a ideia do governo do Paraná é basicamente colocar um dinheiro para poder alavancar um capital privado. Então, por isso a gente está falando de fundos que podem chegar ali mais ou menos a pouco mais de 500 milhões de reais, a depender da estrutura, a depender da demanda dos investidores. E tem uma pequena diferença desse novo edital para o primeiro edital. No primeiro edital, que ainda está em andamento, que já teve um primeiro fundo divulgado, a diferença é que agora a gestora e a empresa interessada têm que inscrever o projeto em conjunto. No primeiro edital, primeiro o governo do Paraná selecionou as gestoras, que no caso a vencedora foi a Suno, aqui de São Paulo, que vai estruturar, vai fazer essa captação com os investidores para montar esses fundos. Agora esse novo edital aí prevê já uma dobradinha, né? Ou seja, a empresa e a gestora. Voltando um pouco para esse primeiro edital, como eu falei, teve já um primeiro fundo que foi divulgado, que foi esse fundo que contém a gestora Suno, como ali a parte do mercado de capitais, e é um fundo que vai que quem vai captar o dinheiro é a cooperativa Cevale. Pelo que eu apurei com uma fonte a par dessas negociações, a gente ainda deve ter mais pelo menos 2 ou 3 fundos dentro desse primeiro edital a saírem nos próximos meses, mas agora já tem aí o segundo edital. O primeiro edital deve ficar ali na faixa de 1 bilhão, considerando todos os fundos ali que vão fazer parte dele, e esse segundo edital ainda é cedo para falar, mas provavelmente aí a gente vai ter mais uns 3 ou 4 fundos nesse edital. Como eu falei de dividendos políticos, eu acho que é interessante finalizar com esse timing, né, que você já falou. No mesmo dia em que o governo federal lançou o Plano Safra, ele lançou na segunda o Plano Safra para a agricultura familiar e na terça o Plano Safra empresarial, no mesmo dia o governo do Paraná lançou esse edital. Essa fonte que eu conversei para tentar entender um pouco mais os detalhes disso disse que é muito sintomático esse movimento, porque, de um lado, o governo Lula tem que lidar com essa questão dos juros, que foi alvo de críticas tanto pelos parlamentares da Frente Parlamentar Agropecuária, quanto de alguns especialistas do setor, que os juros do Plano Safra não ficaram tão atrativos. E do outro, você tem o governador do Paraná lançando aí um, entre aspas, Plano Safra paranaense. E se a gente comparar o primeiro fiagro, esse da Cevale, que foi lançado no primeiro edital, os juros para a Cevale ali na ponta final ficaram em 9%.
enquanto que os juros do Plano Safra do governo federal, a gente está falando ali de linhas que podem chegar a 14. Então, para finalizar, o governador Ratinho ainda pode usar isso como capital político para dizer lá na frente, ele que não se põe como um candidato, mas sempre o seu nome é vinculado aí nas pesquisas como um cara que fez um Plano Safra mais barato. Tem tempo ainda para rolar esses fundos, Gabriel, mas a gente vai ficar muito atento aqui para saber quais vão ser as cooperativas e indústrias aí que vão tomar esse recurso blended finance, parte governo, parte mercado de capitais. Feito, Gustavo Lustosa, obrigado pelas informações. Este alerta também, claro, é para as emissões locais, para os fundos estaduais, estes FIAGROS que têm como objetivo financiar este agronegócio brasileiro. Boa tarde, bom trabalho para você.